continuando o assunto estequiometria, agora a gente vai estudar o tópico substâncias impuras. Me acompanha. Cálculo estequiométrico 3, substâncias impuras. Nestes casos, pode ser necessário determinar, primeiro, o dado de um reagente, segundo, a pureza da substância, terceiro, o dado de um produto. Pode acontecer uma dessas coisas. Vamos aos exemplos. Primeiro exemplo, 72 gramas de carbonato de magnésio com 85% de pureza foi tratada com excesso de solução de ácido sulfúrico, segundo a reação descrita. Qual o volume de gás carbônico será gerado por esta reação? Então, a gente tem que ter a reação equilibrada. O que devemos fazer? Primeiro, devemos calcular a massa pura, 72 gramas com 85% de pureza. Então, 72 gramas corresponde a 100%, 85% corresponde a X. Você primeiro calcula qual é a massa pura. Sabendo qual é a massa pura, pela reação, nós vemos que 1 mol de MgCO3 produz 1 mol de CO2. O MgCO3 a gente passa para a massa, 84 gramas. O mol de CO2 na ICNTP a gente passa para volume, 22,4 litros. A massa pura corresponde a 61,20 Y. Resolvendo a regra de 3, nós obtemos então o volume de CO2 que é gerado. Ok? Então, inicialmente, você deve calcular qual é a massa pura. Exemplo 2. Calcinando-se 60 gramas de um calcário, é obtido um resíduo de óxido de cálcio que pesou 27 gramas. Qual o grau de pureza do carbonato de cálcio? Está aqui a reação descrita. Então, você tinha 60 gramas e você obteve um resíduo de óxido de cálcio de 27 gramas. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, devemos calcular a massa pura, a que realmente reagiu. Então, da reação, eu tenho que 1 mol de CaCO3 forma 1 mol de CaO. Então, 100 gramas forma 56. 27 gramas corresponde a X. Esse X é a massa pura. A gente está resolvendo o problema, então, de trás para frente. Segundo, sabendo qual a massa pura, eu sei que a massa total é 60, que corresponde a 100%. Y vai ser o meu grau de pureza. Resolvendo essa regra de 3, eu tenho o percentual de pureza, 80%. Ok? Então, eu tenho o dado de um reagente e o dado de um produto. Faço de trás para frente a questão para calcular o grau de pureza. Esse foi o exemplo 2. Exemplo 3. A pólvora consiste em uma mistura de substância que, em condições adequadas, reagem com rendimento de 100%, segundo a equação química abaixo. Está aqui a equação balanceada. Sob condições normais de temperatura e pressão, e admitindo o comportamento ideal para todos os gases, considere a reação de uma amostra de pólvora contendo 1.515 gramas de KNO3 com 80% de pureza. Calcule o volume total de gases produzidos na reação. Em seguida, nomeie os sais formados. Então, ele quer que a gente calcule o volume total de gases. Então, olha só, CO2 é gás, CO é gás, N2 é gás. E esses são os dois sais formados. Então, primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular qual é a massa pura. Então, 1.515 gramas de KNO3 corresponde a 100%, 80% X. Então, 1.212 corresponde à massa pura de KNO3. Com a equação balanceada, nós vemos então que 4 mols de KNO3 forma 8 mol de gases. Esses gases são 3 mols de CO2, 3 mols de CO e 2 mols de N2. 3 mais 3 mais 2. Passando para massa, passando para volume. 4 vezes 101, 8 vezes 22,4 litros. A massa pura corresponde a 1.212 gramas, Y. Resolvendo a regra de 3, 537,6 litros.
observa que aqui a proporção é essa. Você está aumentando 3 vezes, então você também vai aumentar 3 vezes aqui, facilita a tua conta. O nome dos sais formados: K2CO3 é o carbonato de potássio, K2S é o sulfeto de potássio. Ok? Então essa foi uma aula apresentando o cálculo estequiométrico envolvendo substâncias impuras. Obrigado por me acompanhar. Marca um ok nesse vídeo aí, curta o nosso vídeo e até uma próxima. Tchau, tchau.